Eu estou em pé no corredor fora, sala de conferências B, e minhas mãos não vão parar de tremer. Rebecca Stone apenas me perguntou uma pergunta que esteve pendurada no ar por 8 meses, e eu não posso fugir desta vez. Ainda chateada comigo, James. Sua voz é quieta, quase cuidadosa, como se ela tivesse medo do que eu poderia dizer. Eu sou James Hartley, e agora eu estou preso entre uma mulher que merece respostas e uma verdade que vai nos machucar a ambos. Deixe-me te contar como eu cheguei aqui. 8 meses atrás, Rebecca Stone se tornou a CEO da Meridian Technologies, a empresa de software onde eu trabalhei por 6 anos. O dia que ela caminhou através daquelas portas de vidro no lobby, eu estava de pé perto da máquina de café no terceiro andar. Alguém disse, essa é nossa nova CEO. E eu olhei para baixo no átrio abaixo. Quando eu vi o rosto dela, minha xícara de café escorregou direto da minha mão. Ela estilhaçou no chão, líquido quente espalhando-se pelo azulejo. E meu colega de trabalho, Mark, perguntou se eu estava bem. Eu não estava bem. Eu não estive bem desde porque Rebecca Stone não é apenas minha CEO. Ela é a irmã de Andrew Stone. E Andrew Stone morreu 4 anos atrás, em uma terça-feira de manhã, às 3h15. Eu sei a hora exata porque eu fui o que recebeu a ligação do hospital. Eu fui o que estava listado como seu contato de emergência no trabalho. Eu fui seu supervisor, seu gerente, a pessoa que fez o cronograma que o colocou na estrada naquela noite. A pessoa cuja decisão o matou. Então, por 8 meses, eu estive evitando Rebecca. Toda manhã, quando o elevador executivo abre no quinto andar, eu estou de repente muito ocupado na sala do servidor. Toda vez que ela passa pelo meu escritório, eu estou em uma ligação telefônica muito importante. Toda reunião da empresa, eu sento na última fila onde ela não pode ver meu rosto. Todo e-mail que ela envia diretamente para mim, eu encaminho para meu líder de equipe e peço para ele responder. Eu me tornei um fantasma em meu próprio local de trabalho, assombrando as bordas de cada sala que ela entra, desaparecendo no momento que ela olha para mim. Mas hoje é sexta-feira e todos saíram cedo para o fim de semana prolongado. Eu fiquei até tarde para terminar relatórios trimestrais, pensando que eu estava seguro, pensando que Rebecca teria ido embora como todos os outros. Eu estava errado. Ela estava esperando na sala de conferências B. E quando eu passei, ela chamou meu nome. Não Sr. Hartley ou James Hartley, como ela usa em e-mails. Apenas James. Suave e cansada e farta de esperar. Eu parei de andar. Cada parte de mim queria continuar. Fingir que eu não ouvi. Correr como eu estive correndo por 8 meses. Mas meus pés não se moveriam. Podemos conversar? Ela perguntou. Por favor, eu me virei. Rebecca estava de pé na porta da sala de conferências e ela parecia diferente da CEO polida que comanda reuniões de conselho e dá apresentações da empresa. Seu blazer estava drapeado sobre uma cadeira. Suas mangas estavam arregaçadas. Ela parecia humana e triste, e como se ela tivesse carregado algo pesado por um longo tempo, assim como eu. Eu não acho que essa seja uma boa ideia, eu disse. Minha voz saiu rouca. Limpei minha garganta. É tarde. Eu deveria ir. Você esteve dizendo isso por 8 meses. Rebecca não se moveu da porta. Toda vez que eu tento falar com você, você encontra uma razão para ir. Toda vez que eu agendo uma reunião individual, você envia outra pessoa. Toda vez que eu te pergunto uma pergunta direta, você me dá uma resposta de 2 palavras e vai embora. Eu preciso saber o porquê. Eu olhei para o chão, para as paredes, para o sinal de saída de emergência, no fim do corredor, em qualquer lugar exceto para o rosto dela. Eu estou apenas ocupado. Os projetos têm sido exigentes e eu estou tentando manter minha equipe no caminho certo. Não é pessoal. Não minta para mim, James. A voz dela ficou mais dura, mais afiada. Eu te observei ter conversas completas com outros executivos. Eu te vi rir com sua equipe e ficar até tarde para ajudar desenvolvedores juniores. Passar 1 hora explicando código para estagiários.
Você não está muito ocupado. Você está me evitando especificamente e eu quero saber por quê. Os relatórios trimestrais em minhas mãos de repente pareceram que pesavam 1000 libras. Eu os segurei mais forte, usando a dor em meus dedos para focar em algo diferente do jeito que Rebecca estava me olhando, como se ela já soubesse a resposta, mas precisasse me ouvir dizê-la em voz alta. Por favor, ela disse novamente, apenas 5 minutos. Então, se você quiser ir, eu não vou te impedir, mas eu não posso continuar trabalhando assim. Me perguntando o que eu fiz de errado, me perguntando por que meu gerente de projeto sênior me trata como se eu fosse perigoso. Ela não sabia. Depois de 8 meses, ela ainda não sabia que eu era a razão pela qual o irmão dela estava morto. O alívio durou exatamente 1 segundo antes que a culpa voltasse, porque se ela não sabia, isso significava que eu tinha que contar a ela. Tinha que observar o rosto dela quando ela percebesse que o homem que ela estava tentando alcançar era o mesmo homem que enviou o irmão dela para casa exausto em uma noite chuvosa 4 anos atrás. Eu entrei na sala de conferências. Não porque eu queria, porque eu devia a ela tanto, porque evitá-la estava começando a doer mais do que enfrentá-la. Porque em algum lugar em 8 meses de observá-la liderar esta empresa com gentileza e inteligência, de ver o quão duro ela trabalhava para fazer da Meridian um lugar melhor, eu comecei a me importar com o que ela pensava de mim. E isso piorou tudo. Rebecca fechou a porta atrás de nós. O clique do trinco soou alto no prédio vazio. Pelas janelas, eu podia ver o horizonte de Seattle iluminando-se enquanto o sol se punha. O Space Needle brilhava à distância. Carros se moviam nas ruas abaixo. Pessoas normais indo para casa para vidas normais onde elas não carregavam o peso da morte de alguém todos os dias. Sente-se, Rebecca disse. Não foi um comando, foi quase um apelo. Eu sentei. Ela sentou à minha frente e por um longo momento, nenhum de nós falou. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o som distante de uma equipe de limpeza aspirando em algum lugar em outro andar, o baque do meu próprio batimento cardíaco em meus ouvidos. Ainda chateada comigo, Rebecca finalmente perguntou, é sobre isso? Eu fiz algo quando me tornei CEO? Mudei uma política com a qual você discordou? Te ignorei para uma promoção? Porque eu estive repassando cada interação que tivemos, cada decisão que eu tomei, tentando descobrir o que eu fiz para você me odiar. Eu não te odeio. As palavras saíram muito rápido, muito honestas. Eu olho para minhas mãos. Não é isso. Então o que é, James? Porque de onde eu estou sentada, parece ódio. Parece que você não suporta estar na mesma sala que eu. Como se olhar para mim te deixasse fisicamente doente. Ela se inclinou para a frente. E eu preciso saber por quê. Eu preciso saber o que eu fiz para que eu possa consertar. Você não pode consertar. Minha voz falhou. Ninguém pode consertar. Tente-me. Eu finalmente olhei para cima. Encontrei os olhos dela. Eles eram castanhos, quentes. Nada como os azuis de Andrew, mas o formato era o mesmo. O jeito que suas sobrancelhas se juntavam quando ela estava preocupada era o mesmo. A leve inclinação de sua cabeça quando ela estava tentando entender algo era exatamente a mesma. E olhá-la doía tanto que eu quase não conseguia respirar. Olhar para você dói, eu disse. A verdade saiu quieta, mas clara. Todo santo dia, olhar para você dói e eu não sei como fazer parar. O rosto de Rebecca ficou completamente imóvel. Não zangado, não confuso, apenas congelado, como se eu tivesse dito algo que ela estava meio esperando, mas esperando nunca ouvir. Suas mãos estavam planas na mesa de conferência entre nós. E eu observei seus dedos se curvarem lentamente em punhos. O que isso significa? Sua voz saiu mal acima de um sussurro. Olhar para mim dói, James. Eu preciso que você explique isso porque eu não entendo. Como olhar para alguém pode doer? Eu coloquei os relatórios trimestrais sobre a mesa. Minhas mãos ainda estavam tremendo.
Então eu as pressionei contra meus joelhos onde ela não podia ver. Era isso. O momento do qual eu estive fugindo por 8 meses, por 4 anos, por todos os dias desde que recebi aquela ligação do hospital. 4 anos atrás, eu comecei, então parei, tentei novamente. 4 anos atrás, eu era um gerente de projeto para o projeto de integração Atlas. Você se lembra daquele projeto? O rosto de Rebeca mudou. Algo cintilou em seus olhos. Reconhecimento, ou medo, ou ambos. Ela acenou lentamente. O que trouxe a conta da Tune Corporation, o projeto que colocou a Meridian no mapa para clientes corporativos? Andrew trabalhou naquele projeto. Meu peito ficou apertado. Andrew era o melhor engenheiro de software da minha equipe. O melhor com quem eu já trabalhei, na verdade. Ele tinha 26 anos e já resolvia problemas que engenheiros com o dobro de sua experiência não conseguiam descobrir. Ele se voluntariou para as tarefas mais difíceis. Ele ficou até tarde quando as coisas davam errado. Ele era brilhante e entusiasmado e amava o que fazia. Eu sei, Rebeca disse suavemente. Ele costumava me ligar toda semana e falar sobre o trabalho, sobre os projetos, sobre os problemas que ele estava resolvendo. Sobre você. Aquilo me atingiu como um soco. Ele falava de mim o tempo todo. Disse, você foi o primeiro gerente que realmente ouviu a equipe, que brigou com os executivos quando eles estabeleceram prazos impossíveis, que se importava com as pessoas, não apenas com os entregáveis. A voz de Rebeca ficou mais baixa. Ele disse, trabalhar para você o fazia querer ser melhor em seu trabalho. Eu tive que desviar o olhar pela janela para o céu escurecendo, para qualquer coisa exceto o rosto dela. Estávamos a 3 semanas do prazo final do projeto. A Chun Corporation estava exigindo relatórios de progresso diários. Nossa equipe executiva estava me pressionando sobre manter o cronograma. Tivemos problemas de integração de servidor que precisavam ser corrigidos imediatamente, ou o sistema inteiro falharia durante a demonstração do cliente. Eu ainda podia me lembrar daquela semana como se fosse ontem. O estresse, a pressão, o jeito que todos na minha equipe pareciam exaustos e desgastados, mas continuavam a empurrar porque estávamos tão perto de terminar. Eu fiz o cronograma. Eu continuei. Eu decidi quem trabalhava em quais turnos, quem lidava com quais tarefas. Estávamos fazendo turnos noturnos rotativos para monitorar os servidores durante o teste de integração. 2 pessoas por noite se revezando para que ninguém tivesse que fazer sozinho. Rebeca não tinha se movido. Ela estava me observando com uma intensidade que fazia minha pele se sentir muito apertada. Era uma terça-feira. O turno de Andrew era para ser quinta-feira, mas um dos outros engenheiros ligou doente. Seu filho estava com gripe. Eu precisava de alguém para cobrir, alguém que conhecesse o sistema bem o suficiente para lidar com problemas sem supervisão. Minha garganta parecia que estava fechando. Andrew se voluntariou. Ele sempre se voluntariava. Eu perguntei se ele tinha certeza. Disse a ele que ele tinha trabalhado em turnos duplos a semana toda. Disse a ele que ele poderia tirar uma noite de folga, mas ele insistiu. Disse que ele queria fazer isso. Disse que ele estava bem. Disse que ele podia lidar com isso. Eu me forcei a olhar para Rebeca novamente. Ela precisava ver meu rosto quando eu disse isso. Precisava ver que eu entendia exatamente o que eu fiz. Ele trabalhou das 10 da noite até as 6 da manhã. Corrigiu os problemas do servidor perfeitamente. Documentou tudo, deixou notas detalhadas para o próximo turno. Às 6h15, ele me enviou um e-mail dizendo que os problemas foram resolvidos e ele estava indo para casa para dormir. Às 6h30, ele entrou em seu carro e dirigiu em direção à Interestadual. As palavras estavam vindo mais rápido agora. Como uma vez que eu comecei, eu não podia parar. Como 4 anos de segurar isso dentro estava derramando tudo de uma vez. Ele adormeceu ao volante. A polícia disse que aconteceu no viaduto da I-5, perto da saída da Mercer Street. Seu carro desviou para a direita, bateu na barreira, a atravessou, caiu 30 pés na estrada de acesso abaixo. Rebeca fez um som pequeno e quebrado. Sua mão foi para a boca.
Um motorista de caminhão ligou para o 911. Paramédicos chegaram lá em 8 minutos. Eles disseram que ele já tinha ido. Disseram que o impacto foi muito severo. Disseram que não havia nada que alguém pudesse ter feito. Mas eu sei a verdade. Ele estava exausto por causa do turno que eu o designei. Ele estava dirigindo para casa porque eu tinha aprovado seu cronograma. Ele adormeceu porque eu o trabalhei demais. James, Rebecca começou. Mas eu não podia deixá-la interromper. Ainda não. Não até ela saber tudo. O hospital me ligou às 7h15. Eu estava listado como seu contato de emergência do trabalho porque estávamos no meio de um projeto crítico. Eu pensei que eles estavam ligando para dizer que ele tinha tido um acidente menor, talvez precisasse de uma carona. Em vez disso, eles me disseram que Andrew Stone estava falecido e eu precisava ir identificá-lo e contatar sua família. Eu fechei meus olhos, mas isso piorou porque então eu podia ver tudo de novo. O corredor do hospital, o cheiro de antisséptico e café, o médico com olhos cansados que continuava dizendo: "Sinto muito", como se aquelas palavras significassem algo. Eu dirigi para o hospital. Eles me levaram para uma sala e me fizeram perguntas sobre parentes mais próximos. Eu dei a eles seu nome, seu número de telefone do formulário de contato de emergência de Andrew. Eu sentei naquele corredor e os ouvi ligar para você. Os ouvi te dizer que seu irmão estava morto. Minha voz falhou. Então você chegou. Você entrou por aquelas portas do hospital correndo e eu soube quem você era imediatamente porque Andrew tinha fotos suas em sua mesa. Fotos suas e dele em sua formatura da faculdade, em algum feriado em família, em um jogo dos Mariners. Ele falava de você, às vezes, de sua irmã, que estava trabalhando em desenvolvimento de negócios em São Francisco, que era brilhante e determinada, e que um dia iria dirigir sua própria empresa. Rebecca estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto, mas ela não desviou o olhar de mim. Eu te observei falar com os médicos, te observei desabar quando eles confirmaram, te observei gritar e chorar e perguntar por que isso aconteceu, o que deu errado, como seu irmãozinho poderia ter ido. E eu estava lá em minhas roupas de trabalho, ainda usando meu crachá de funcionário, e eu sabia que era minha culpa. A sala de conferências parecia pequena demais, silenciosa demais. Eu podia ouvir cada respiração que Rebecca dava. Podia ver o jeito que seus ombros tremiam. A equipe do hospital perguntou se eu era da família. Eu disse, não, apenas um colega de trabalho. Eles me pediram para sair para que você pudesse ter privacidade. Mas antes de eu sair, você olhou para mim por apenas um segundo. Seus olhos encontraram os meus e você perguntou, você trabalhou com Andrew? Eu disse, sim. Você perguntou, ele era feliz? E eu te disse, sim, ele amava seu trabalho. Ele estava fazendo um ótimo trabalho. Ele estava fazendo a diferença. Porque o que mais eu poderia dizer? Que eu o havia levado à exaustão. Que eu havia valorizado um prazo acima de sua segurança. Que minhas decisões o mataram. Rebecca levantou-se de repente, sua cadeira arranhando o chão. Ela caminhou até a janela, de costas para mim, seus braços enrolados em si mesma. Eu voltei ao trabalho 3 dias depois, eu disse para as costas dela. Escrevi uma carta de demissão, assumi total responsabilidade por tudo. Disse que não poderia mais trabalhar na Meridian, sabendo o que minhas decisões de gerenciamento haviam custado, que eu não merecia estar no comando da segurança ou bem-estar de ninguém. Os executivos a rejeitaram. Disseram que o acidente não foi minha culpa. Disseram que Andrew fez suas próprias escolhas. Disseram que perder gerentes experientes não o traria de volta. Eles colocaram uma cópia em meu arquivo e me disseram para tirar 2 semanas de folga. Eu ri, mas soou amargo. Quando eu voltei, eles haviam terminado o projeto Atlas com substitutos temporários. Nós conquistamos a conta da Chun Corporation. Todos celebraram como se tivéssemos realizado algo incrível. E eu fiquei porque eu não sabia o que mais fazer.
Porque desistir parecia fugir, porque talvez destruir minha carreira não honraria realmente a memória de Andrew. Então eu continuei trabalhando, continuei gerenciando projetos, continuei fingindo que eu merecia estar aqui. Rebecca se virou. Seu rosto estava manchado de choro, seus olhos vermelhos. Então, 2 anos depois, o conselho anunciou um novo CEO. Eles enviaram um e-mail para toda a empresa com sua foto e biografia. Rebecca Stone, promovida de VP de Desenvolvimento de Negócios com efeito imediato, e eu vi seu rosto e soube exatamente quem você era. Rebecca limpou o rosto com as 2 mãos e disse algo que eu nunca esperava ouvir. Eu sei quem você é, James. Eu sempre soube. Meu cérebro parou de funcionar por um segundo. A sala de conferências, as luzes da cidade lá fora. O mundo inteiro pareceu inclinar para o lado. Do que você está falando? Ela voltou para a mesa, mas não se sentou. Em vez disso, ela ficou ali com as mãos apertando as costas da cadeira, como se precisasse de algo para se segurar. Quando me tornei CEO, a primeira coisa que fiz foi solicitar todos os arquivos relacionados ao tempo de Andrew na Meridian. Cada relatório de projeto, cada atribuição de equipe, cada e-mail, cada cronograma. Passei 3 semanas lendo 4 anos de seu histórico de trabalho. Não conseguia me mover, não conseguia respirar. Apenas fiquei sentada enquanto Rebecca continuava falando. Eu encontrei sua carta de demissão nos arquivos de RH. Aquela em que você assumiu total responsabilidade pela morte de Andrew. Aquela em que você disse que não merecia gerenciar ninguém nunca mais. Aquela em que você se culpou por atribuir-lhe aquele turno. Ela soltou a cadeira e cruzou os braços. Eu também encontrei o fio de e-mail de 2 dias antes do acidente. Aquele em que você disse à equipe executiva que seus engenheiros estavam sobrecarregados e exaustos. Onde você pediu permissão para estender o prazo em 1 semana para dar descanso a todos. Onde você os avisou que as pessoas cometem erros quando estão cansadas, que forçar demais poderia levar a problemas. Minhas mãos apertaram a borda da mesa. Eu tinha esquecido aquele e-mail. Esquecido que eu tentei resistir, tentei proteger minha equipe. Os executivos disseram não. Rebecca continuou, disse que o cliente não aceitaria atrasos. Disse que todos precisavam se esforçar por mais apenas 3 semanas. Disse, é isso que é preciso para conquistar grandes contas. E você respondeu dizendo, você entendeu, mas queria sua objeção registrada. Ela pegou o telefone, rolou por algo, então leu em voz alta. Quero que seja anotado que acredito que o cronograma é inseguro e estou implementando-o sob protesto. Se algo acontecer aos membros da minha equipe devido à exaustão, a responsabilidade recai sobre essa decisão, e não sobre os engenheiros que estão fazendo o seu melhor sob circunstâncias difíceis. Rebecca levantou o olhar de seu telefone. Você escreveu isso 2 dias antes de Andrew morrer. Você tentou protegê-lo. A culpa que eu carregava há 4 anos, de repente, parecia diferente. Ainda pesada, ainda lá, mas com um formato errado de alguma forma. Como se eu a tivesse segurado no ângulo errado todo esse tempo. Isso não importa, eu disse. Eu ainda o designei para aquele turno. Eu ainda o deixei trabalhar quando ele estava exausto. Eu ainda o mandei para casa naquela estrada. Andrew fez escolhas também. A voz de Rebecca ficou mais firme. Eu encontrei a resposta dele ao seu e-mail, perguntando se ele tinha certeza de que poderia lidar com o turno da noite. Você se lembra do que ele disse? Eu balancei a cabeça. Ele disse, agradeço por você verificar como estou, mas eu dou conta. Eu conheço meus limites e não estou nem perto deles. Além disso, alguém tem que salvar este projeto. Pode muito bem ser eu. Eu vou dormir quando terminarmos de impressionar a Tune Corporation. Ela largou o telefone. Ele era um adulto, James. Ele fez sua própria escolha de pegar aquele turno. Você perguntou se ele estava bem. Você tentou dar-lhe uma saída. Ele disse não, mas eu era o supervisor dele. Eu deveria ter ordenado que ele fosse para casa. Deveria ter designado outra pessoa.
Deveria ter feito algo diferente. Minha voz aumentou. Eu tive o poder de parar e não o fiz. E eu tive o poder de dizer não a ele quando ele me ligou na semana anterior, perguntando se eu achava que ele estava trabalhando demais. A voz de Rebecca falhou. Ele me perguntou se eu achava que ele deveria conversar com o gerente dele sobre o cronograma. Eu disse a ele que às vezes você precisa se esforçar em períodos difíceis para alcançar grandes coisas. Eu disse a ele que é assim que você constrói uma carreira. Eu disse a ele que você parecia um bom gerente e para confiar no seu julgamento. O ar saiu dos meus pulmões. O quê? Eu também carrego culpa, James. Se estamos atribuindo culpa, se estamos assumindo responsabilidade, então eu sou tão responsável quanto você. Talvez mais porque eu era a irmã dele. Eu deveria ter dito a ele para descansar. Deveria ter dito a ele que a saúde dele importava mais do que qualquer projeto. Deveria ter pegado um avião e arrastado ele para casa eu mesma. Rebecca sentou-se pesadamente em sua cadeira, mas eu não. Eu o encorajei a continuar se esforçando. E então, 2 dias depois, eu recebi a ligação do hospital. Nós sentamos lá em silêncio. 2 pessoas que estavam carregando o mesmo peso, culpando-nos pela mesma morte, evitando um ao outro porque não podíamos encarar nossa própria culpa refletida nos olhos de outra pessoa. Então, quando você se tornou CEO, eu disse lentamente, e você me viu aqui, você sabia que eu era o gerente de Andrew. Você sabia sobre a carta de demissão. Você sabia de tudo. Sim. E você me manteve mesmo assim. Me promoveu à gerência sênior. Me colocou no comando de grandes projetos. Minha voz ficou mais alta. Por quê? Por que você faria isso quando sabia que eu me culpava pela morte do seu irmão? Rebecca se inclinou para a frente. Porque eu li outra coisa nesses arquivos. Eu li as avaliações de desempenho de cada engenheiro que trabalhou na sua equipe. Todos diziam a mesma coisa, que você se importava com as pessoas, que você lutava por cronogramas razoáveis, que você os fazia se sentir valorizados e seguros, que trabalhar para você os tornava melhores em seus empregos e melhores pessoas. Ela pegou outro documento de uma pasta que eu não tinha notado na cadeira ao lado dela. Isso é da avaliação final de desempenho de Andrew, escrita 1 semana antes de ele morrer. A seção onde os funcionários podem dar feedback sobre seus gerentes. Ele escreveu: James Hartley é o melhor supervisor que já tive. Ele nos trata como humanos, não como recursos. Ele rejeita demandas irracionais. Ele nos verifica quando estamos com dificuldades. Se eu um dia me tornar um gerente, quero ser como ele. Meus olhos ardiam. Eu desviei o olhar, piscando com força. Eu te mantive porque Andrew achava que valia a pena te manter. Rebecca disse calmamente. Eu te mantive porque a investigação sobre a morte dele concluiu que foi um acidente causado por múltiplos fatores, não culpa de uma única pessoa. Eu te mantive porque te demitir não o traria de volta. E eu te mantive porque esta empresa precisava de gerentes que realmente se importassem com suas equipes. E você era um dos poucos que tínhamos. Ela deslizou o documento pela mesa até mim. Mas principalmente eu te mantive porque eu precisava saber se o homem que meu irmão tanto admirava era real. Se o gerente que lutou por sua equipe, que assumiu responsabilidade mesmo quando não era inteiramente estuartês, que se importou o suficiente para se culpar por 4 anos, era alguém que valia a pena conhecer. Eu peguei a avaliação de desempenho, vi as palavras de Andrew em sua caligrafia, vi a data 1 semana antes de tudo acabar. Você esteve tentando falar comigo por 8 meses. Eu disse sim, e eu estive te evitando porque eu pensei que você não sabia. Pensei que se você descobrisse, você me odiaria. Rebecca riu, mas soou triste. Eu estive tentando falar com você porque eu pensei que você me odiava. Pensei que talvez você me culpasse por assumir a posição de CEO. Pensei que talvez me ver te lembrasse de Andrew e você não pudesse suportar. Isso me lembra de Andrew.
Eu admiti toda vez que eu te vejo. O jeito que você inclina a cabeça quando está pensando. O jeito que você se importa com detalhes. O jeito que você está tentando tornar esta empresa melhor. E olhar para você me lembra dele também. Rebecca disse, porque você está fazendo o que ele queria fazer, liderando projetos, orientando engenheiros juniores, lutando pela sua equipe. Você está vivendo a carreira que ele deveria ter tido. Nós nos olhamos pela mesa. Realmente nos olhamos talvez pela primeira vez em 8 meses. Eu encontrei algo mais naqueles arquivos, Rebecca disse. Uma proposta que você escreveu 3 meses depois que Andrew morreu. Uma iniciativa de segurança no local de trabalho, recomendando períodos de descanso obrigatórios, limites de horas de trabalho consecutivas e verificações regulares para a exaustão dos funcionários. A gerência a rejeitou. Eu me lembro, eu disse amargamente. Eles disseram que prejudicaria a produtividade. Eu a aprovei no mês passado. A voz de Rebecca ficou mais forte, a atualizei para as necessidades atuais e a transformei em política da empresa. A partir do próximo trimestre, nenhum funcionário da Meridian trabalha mais de 50 horas por semana, exceto em emergências genuínas. Nenhum turno noturno mais longo que 6 horas. Verificações de bem-estar obrigatórias para qualquer pessoa em projetos de alto estresse. Estou chamando-a de Iniciativa de Segurança no Local de Trabalho Andrew Stone. Minha garganta fechou completamente. Eu olhei para Rebecca e não consegui encontrar nenhuma palavra. Ela pegou minha proposta, rejeitada, aquela que eu havia escrito enquanto me afogava em culpa, e a transformou em política da empresa. Nomeou-a em homenagem ao irmão dela. Você fez isso? Minha voz saiu rouca. Por que você não contou a ninguém? Por que você não anunciou? Porque eu estava esperando para te contar primeiro. Rebecca levantou-se e contornou a mesa. Eu queria que você soubesse que a morte de Andrew não foi sem sentido. Que algo bom veio dela. Que as medidas de segurança que você tentou implementar 4 anos atrás estão finalmente acontecendo. Ela parou a alguns metros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse ver que ela tinha chorado mais do que eu percebi. Seus olhos estavam vermelhos e cansados e tristes. Mas havia algo mais lá também. Algo que parecia quase esperança. Eu estive tentando te contar há 2 meses, ela continuou. Mas toda vez que eu chegava perto, você encontrava uma razão para ir embora. Toda vez que eu agendava uma reunião, você cancelava. Eu finalmente percebi que você não ia parar de fugir a menos que eu te fizesse parar. Então eu esperei esta noite. Esperei até todos irem embora. Esperei até que você não pudesse escapar. Sinto muito, eu disse. As palavras pareciam pequenas demais para o que eu estava me desculpando. Sinto muito por te evitar, por te fazer pensar que você fez algo errado, por não te dar uma chance de conversar. Sinto muito também. Rebecca sentou-se na beira da mesa de conferência. Sinto muito por não ter sido mais direta, por não ter apenas te contado o que eu sabia sobre Andrew desde o início, por te deixar carregar a culpa sozinho quando eu estava carregando o mesmo peso. O horizonte de Seattle cintilava pelas janelas atrás dela. O tráfego de sexta-feira à noite se movia abaixo. Em algum lugar no prédio, uma porta se fechou. Sons normais em um mundo que parecia diferente agora. Posso te perguntar algo? Rebecca disse, quando você disse que olhar para mim dói, essa foi a única razão pela qual você estava me evitando. Eu pensei em mentir. Pensei em guardar aquela última parte da verdade para mim. Mas nós chegamos até aqui. Nós rasgamos 4 anos de luto e culpa e dor. O que era uma confissão a mais? Não, eu admiti. Essa não foi a única razão. Rebecca esperou. Paciente como ela tinha sido paciente por 8 meses. Eu também estava te evitando, porque em algum lugar nesses 8 meses, eu comecei a notar coisas como você se lembra do nome de todos, até mesmo dos estagiários. Como você traz café para os seguranças nos turnos noturnos. Como você ficou até tarde no mês passado,
para ajudar a equipe de limpeza a mover móveis, porque o supervisor deles ligou doente e eles estavam com falta de pessoal. Eu olhei para minhas mãos. Como você é gentil e inteligente, e você está tentando transformar a Meridian no tipo de lugar onde Andrew teria tido orgulho de trabalhar. Como você ri de piadas ruins em reuniões para fazer apresentadores nervosos se sentirem melhor. Como você se importa com as pessoas da mesma forma que ele. James, Rebecca disse suavemente. Eu estava te evitando porque comecei a me apaixonar por você. As palavras pairaram no ar entre nós e aquilo parecia errado. Parecia atrair Andrew de alguma forma. Como eu poderia ter sentimentos pela irmã dele quando eu sou a razão pela qual ela o perdeu? Como eu poderia pensar em te convidar para um café quando toda vez que você me olha, você provavelmente está lembrando que seu irmão morreu por causa das minhas decisões? Eu me forcei a encontrar os olhos dela. Então eu fugi. Continuei fugindo porque ficar perto de você doía de duas maneiras diferentes. Doía porque você me lembrava do que eu havia feito. E doía porque eu queria te conhecer melhor e eu não achava que merecia isso. Rebecca deslizou da mesa e diminuiu a distância entre nós. Ela puxou a cadeira ao lado da minha e sentou-se de frente para mim. Eu também tenho uma confissão, ela disse. Eu não apenas te mantive aqui por causa da avaliação de desempenho de Andrew. Eu não apenas implementei sua proposta de segurança porque era a coisa certa a fazer. Eu fiz essas coisas porque eu estava me apaixonando por você também. Meu coração parou. O quê? Eu estive me apaixonando por você desde que li aquela carta de demissão. Desde que vi o quanto você se importava, o quanto de responsabilidade você estava disposto a assumir. Então comecei a trabalhar aqui e te vi com sua equipe. Vi como você orienta as pessoas, como você luta por elas, como você as faz se sentir valorizadas. Te vi ficando até tarde para ajudar um desenvolvedor júnior a depurar um código que nem era seu projeto. Te vi trazendo almoço para sua equipe quando eles estavam muito ocupados para fazer pausas. A voz de Rebecca ficou mais baixa. E eu continuei tentando falar com você, porque eu queria saber se o homem por quem eu estava me apaixonando era alguém que poderia se perdoar o suficiente para deixar alguém entrar. Alguém que poderia entender que o luto não significa que paramos de viver. Que honrar a memória de Andrew não significa nos punir para sempre. Mas eu falhei com ele. Eu disse, eu falhei com você. Você tentou salvá-lo. Rebecca estendeu a mão e pegou a minha. Seus dedos eram quentes, firmes. Você tentou protegê-lo antes do acidente. Você assumiu a responsabilidade depois. Você passou 4 anos tentando garantir que isso nunca acontecesse com mais ninguém. Isso não é fracasso, James. Isso é amor. A palavra me atingiu forte. Amor. Não culpa, não responsabilidade, não penitência. Amor. Andrew adorava trabalhar para você, Rebecca continuou. Amava este trabalho. Amava resolver problemas. Amava fazer parte de algo maior. Sim, ele morreu. Sim, foi horrível e injusto e não deveria ter acontecido. Mas ele morreu fazendo algo que amava, trabalhando com pessoas que ele respeitava. E você era uma dessas pessoas. Ela apertou minha mão. Então, quando eu olho para você, sim, eu vejo Andrew. Eu vejo sua paixão, sua dedicação, sua crença de que o trabalho deveria importar. Mas eu também vejo James. Eu vejo alguém que se importa tanto que tem se torturado por 4 anos. Alguém que é gentil e atencioso e forte. Alguém que eu quero conhecer melhor. Alguém por quem eu já estou me apaixonando. Eu não sei como fazer isso, eu disse honestamente. Como estar com você quando toda vez que eu olho para você? Eu me lembro. Então nós descobrimos juntos. Rebecca usou sua mão livre para enxugar os olhos. Nós vamos devagar. Somos honestos quando é difícil. Nós falamos sobre Andrew quando precisamos. Nós nos permitimos lamentar e curar ao mesmo tempo. Nós construímos algo que honra sua memória em vez de sermos aprisionados por ela. Ela se levantou e me puxou para cima.
Eu não me tornei CEO apenas para gerenciar uma empresa. James, eu me tornei CEO para fazer da Meridian o tipo de lugar que Andrew sonhava que poderia ser. Um lugar onde as pessoas importam mais do que os lucros, onde os gerentes protegem suas equipes, onde engenheiros brilhantes podem fazer um trabalho incrível sem sacrificar sua saúde ou suas vidas. A iniciativa Andrew Stone. Eu disse, é um começo, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que entenda o que estamos tentando prevenir. Alguém que lutará por essas mudanças mesmo quando os executivos resistirem. Alguém em quem Andrew confiava. Rebecca olhou para mim. Eu preciso de você, James. Não apenas como um funcionário, não apenas como alguém que conhecia meu irmão. Eu preciso de você como um parceiro em tornar esta empresa melhor. E talvez, se você estiver disposto, como algo mais. Eu pensei em Andrew, sobre a última conversa que tivemos antes daquele turno final. Ele estava animado com o projeto, confiante de que poderiam resolver os problemas. Otimista sobre o futuro, ele disse: depois disso, vou tirar uma semana de folga. Vou visitar Rebecca. Talvez convencê-la a voltar para Seattle. Ela precisa ver o que estamos construindo aqui. Ele queria que ela viesse aqui. Queria que ela visse a Meridian, que fizesse parte dela. E agora ela era a CEO tentando transformá-la em algo que protegeria as pessoas em vez de usá-las. Talvez isso não fosse traição. Talvez isso fosse honrar o que Andrew queria. Ok, eu disse. A palavra saiu trêmula, mas certa. Ok, vamos tentar. Vamos construir algo melhor aqui juntos. Rebecca sorriu e eu vi Andrew nela, mas eu também a vi. Vi a mulher que foi corajosa o suficiente para assumir uma empresa onde seu irmão morreu. Corajosa o suficiente para manter o gerente que se culpava. Corajosa o suficiente para admitir que estava se apaixonando por alguém quando seria mais fácil manter distância. Vai ser difícil às vezes, eu a avisei. Haverá dias em que olhar para você vai doer. Quando eu lembrar e parecer que estou me afogando. Eu sei, ela disse. Haverá dias em que eu te olharei e chorarei porque você me lembra de tudo o que eu perdi. Dias em que isso parece impossível. Mas tentamos mesmo assim. Tentamos mesmo assim. Ela se aproximou porque Andrew gostaria que tentássemos. Gostaria que vivêssemos, que fôssemos felizes, que construíssemos algo significativo. Gostaria que as pessoas com quem ele se importava cuidassem umas das outras. A puxei para um abraço. Ela me envolveu com os braços e segurou firme. Ficamos ali naquela sala de conferências enquanto a cidade se movia ao nosso redor. Enquanto a vida continuava fora da nossa bolha de luto e nos permitimos começar a curar. 6 meses depois, lançamos a iniciativa Andrew Stone em toda a empresa. Rebecca fez um discurso na reunião geral sobre seu irmão, sobre segurança no local de trabalho, sobre como cada funcionário merecia ir para casa saudável no final de seu turno. Eu estava ao lado dela e adicionei as estatísticas, a pesquisa, as mudanças concretas que estávamos implementando. Depois, um engenheiro júnior se aproximou de mim. Jovem, talvez 25 anos. Eu só queria dizer obrigado. Ele disse, Buinaman. Minha última empresa, eu trabalhava 80 horas por semana e meu gerente não se importava. Aqui, meu líder de equipe realmente verifica como estou. Realmente me diz para ir para casa quando estou cansado. Isso me faz querer trabalhar mais porque eu sei que alguém me valoriza como pessoa. Eu apertei a mão dele e pensei em Andrew. Pensei em como ele queria fazer a diferença, queria que seu trabalho importasse. Talvez este fosse seu legado, não sua morte, mas as mudanças que vieram depois. Um ano depois daquela conversa na sala de conferências B, Rebecca e eu estávamos juntos no túmulo de Andrew, no que teria sido seu 300º aniversário. Trouxemos flores e contamos a ele sobre a iniciativa, sobre as vidas que ela já estava salvando, sobre a mudança de cultura acontecendo na Meridian. Ele teria orgulho de você, Rebecca disse, encostando-se em mim. De nós dois. Espero que sim, eu disse. Eu sei que sim, ela pegou minha mão.
porque transformamos sua perda em algo que protege os outros. Não deixamos sua morte ser sem sentido. 2 anos depois daquela noite, Rebecca e eu nos casamos em uma pequena cerimônia. Na minha lapela, eu usava um pequeno broche com as iniciais de Andrew. Em seu buquê, Rebecca carregava uma foto de seu irmão. Ele estava lá conosco, parte da nossa história, parte do nosso futuro. Não um fantasma do qual estávamos fugindo, mas uma memória que honrávamos vivendo plenamente, amando completamente, construindo algo melhor. Olhar para Rebecca e ainda me lembra de Andrew às vezes. Mas agora, quando eu vejo sua paixão nos olhos dela, sua dedicação em seu trabalho, sua gentileza em seu sorriso, não apenas dói, também cura. Porque somos a prova de que o luto não precisa te destruir, que a culpa pode se transformar em propósito, que as pessoas que perdemos podem nos inspirar a ser melhores, a fazer melhor, a amar mais forte. Somos a prova de que às vezes a pessoa que você mais tem medo de enfrentar é exatamente a pessoa que você precisa. Que olhar para sua dor não significa ficar preso nela. Que a cura não é sobre esquecer. É sobre encontrar alguém que entende suas cicatrizes e diz: deixe-me ajudar você a carregar esse peso até que ambos estejamos fortes o suficiente para transformá-lo em algo bonito. E todos os dias, Rebecca e eu escolhemos olhar um para o outro. Escolhemos lembrar, escolhemos honrar Andrew, vivendo o tipo de vida que ele teria querido para nós. Uma vida cheia de propósito, de amor, com a coragem de transformar a tragédia em mudança. Porque isso é o que o amor é depois da perda. É escolher enfrentar o que dói. É escolher curar juntos. É escolher acreditar que talvez, apenas talvez, a coisa que você tem evitado é exatamente o que vai salvar